Fala, catimbada, tudo bom com vocês? Lembra que eu falei que a minha aposta é contra a turma do GE e contra o tal do espião estatístico? Pois é, nona rodada chegou ao fim e vamos ver quem fez mais pontos. Ou foi o GE, ou o espião estatístico, ou o lindão aqui, beleza? Primeiro jogo, Red Bull Bragantino 2, Juventude 1. Deixa eu ver aqui, os palpiteiros colocaram vitória do Red Bull Bragantino, o espião também, e eu cravei. Eu coloquei 2-1 pro Red Bull Bragantino. Então cada um deles levam 2 pontos, eu levo 3 porque eu cravei. Fluminense versus Vitória. Esse jogo ficou de 2-1. Fluminense versus Atlético de Goiás. Esse jogo aqui ficou de 2-1 pro Atlético de Goiás. Eles colocaram vitória pro Fluminense, eu coloquei empate. Ninguém leva ponto aqui. Outro jogo, Vitória contra Inter. Vitória ganhou de 2-1 do Inter. Eles colocaram empate, eu coloquei 2-1 pro Inter. Inter, raiva, hein, senhor? Ninguém leva ponto aqui. Corinthians versus São Paulo. Os palpiteiros, colocaram vitória de quem? Não, colocou empate. O espião estatístico colocou vitória do São Paulo. Eu cravei. Eu coloquei, sabe quanto? 2-2. Eu levo 3 pontos. Os palpiteiros levam 2 e o espião nada aqui. Eu levo 3. Atlético Paranaense contra Flamengo. Os palpiteiros colocaram empate. O espião colocou vitória do Atlético Paranaense. Eu coloquei vitória do Flamengo. Só os palpiteiros que levam 2 pontos. O espião e eu ficamos com 0 aqui. Grêmio versus Botafogo. O espião estatístico e os palpiteiros colocaram vitória do Botafogo. Cada um deles levam 2 pontos. Eu coloquei 2-2. Levo nenhum. Vasco versus Cruzeiro. Palpiteiros colocaram empate, levam 2 pontos. O espião estatístico colocou vitória do Cruzeiro, leva nada. Eu coloquei 2-1 pro Cruzeiro, também não levo nada. Cuiabá versus Fortaleza. Tanto o palpiteiro quanto o estatístico lá colocaram vitória do Fortaleza, levam 0. Eu coloquei 1-0 pro Cuiabá, levo 2 pontos aqui. Criciúma versus Bahia. Criciúma versus Bahia. Eles colocaram... os palpiteiros ficaram divididos, mas a maioria foi 3 para a vitória do Criciúma e 3 para a vitória do Bahia, então levam nada. O espião estatístico colocou a vitória do Criciúma. Eu coloquei, sabe quanto? 2-2. Cravei! Esse jogo ficou de 2-2 e eu levo 3 pontos. Atlético versus Palmeiras. Os palpiteiros colocaram vitória do Atlético, levam nada. O espião estatístico colocou vitória do Palmeiras, leva 2 pontos. Eu coloquei 1-1, levo nada. Resultado da nona rodada. Os palpiteiros do GE fizeram 10 pontos. O espião estatístico só 6 pontos. E eu fiz 11 pontinhos. Estou liderando. Daqui a pouco tem a 10ª rodada. Vai colocando aí também. Valeu!